Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Gessonias Marinho, belezinha? Galera, sejam bem-vindos, já disse, mais uma vez, nunca é demais, né? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos conferir o nosso slide, o tema da nossa aula de hoje. Finalidade de abaixo-assinado, não é abaixo-assassinado não, abaixo-assinado e efeito de sentido da vírgula, certo? São duas habilidades e aquela correria, né? Nosso tempo é pouco, 30 minutos. Então, conteúdo, finalidade de abaixo-assinado, uso da vírgula e o gênero abaixo-assinado. Nós vamos ver essas duas habilidades dentro desse gênero. Leitura. Nós vamos ler aqui um trecho de um abaixo-assinado para a gente entender, né, a finalidade dele. A gente já teve aula que é revisão, certo? E aí é por isso que nós temos duas habilidades numa aula só, porque nós estamos revisando. Rever, gente, não precisa a gente ter os mínimos detalhes, né? Como eu sei que é até redundante, mínimo detalhe, mas não é preciso como foi na primeira aula, né? Aqui a gente já tem aqui é para lembrar vocês, é para relembrar algumas coisas, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos, nesse abaixo-assinado, né, até um título que já é uma interpelação, né? Congresso Nacional deu exemplo, aumento de cota e auxílio parlamentar na pandemia? Não. E aqui já está cortado, não está ele todo, mas a gente vai entender já nesse trecho aqui dele, né? O que é precioso para a gente entender sobre a finalidade, certo? Diz o seguinte: diante disso, o que pedimos aqui é o mínimo, a aprovação por parte do Congresso Nacional de uma lei que proíba o aumento e modere conscientemente o gasto com qualquer tipo de cota, auxílio ou despesa parlamentar em tempos de pandemia ou em qualquer outra situação emergencial, ou de vulnerabilidade reconhecida. O dinheiro público deve ser usado para socorrer o povo que mais precisa, e não para conceder mais privilégios aos que já são privilegiados. É isso, galera, que nós entendemos aqui. Eu até já grifei a palavra e eu vou circular aqui para dar mais ênfase aí para vocês, né? Sobre essa palavra. Pedir, né? Pedimos aqui que ele coloca, certo? Então vamos lá. Veja que aqui ele está finalizando o texto dele. Talvez vocês não lembrem, eu até peguei, eu fiz isso de propósito, peguei de uma atividade que foi aplicada já com vocês durante as semanas de aula, certo? E aí eu estou trazendo esse texto até para vocês não ficarem tão distantes, né? Não ficar aquela realidade distante de vocês. Então, o que é interessante vocês aqui entenderem, né? Que ele faz todo lá um relatório, ele coloca lá argumentos, né? E aí no final ele diz, né? O que pedimos aqui é o mínimo. E aqui é o pedido deles, a aprovação por parte do Congresso Nacional de uma lei, né? A aprovação de uma lei que proíba o aumento e modere conscientemente o gasto com qualquer tipo de cota, auxílio ou despesa parlamentar. Para quem não lembra do texto, né, ele mostra no início do texto quantos nossos parlamentares, mesma coisa que políticos, né, os deputados em geral, recebem, né, de cota e auxílio. Cota e auxílio por causa justamente do trabalho que eles realizam. Não é salário. Eles, além do salário, eles têm cota, algumas cotas aí, né, para suprir algumas necessidades deles, certo? Estou fazendo minha parte aqui, né? Estou dizendo o que é. E auxílio, né, e despesas também para suprir, né? Como, por exemplo, né, viagens, certo, de avião. Então, um parlamentar que mora aqui no Piauí, né, um deputado, às vezes ele precisa se reunir lá no Congresso. E ele tem essa cota, né, para viajar de avião, né? Estou fazendo minha parte, gente. Eu estou só falando aqui, eu não estou querendo aqui dar uma de fura-olho de ninguém, não. Vocês aí que estão interpretando as coisas. Vamos lá. Então ele mostra isso, né? E o que ele está querendo aqui não é nem que acabe com essa cota, não. Ele está querendo proibir o aumento e moderar também o gasto, né, do que ele já tem. Não quer que aumente mais o valor dessas cotas e nem desses auxílios, despesa. E também ele pede que seja feito o uso, né, dessa cota e dessas despesas, né, desse dinheiro para despesas, de uma forma mais consciente, né?
E isso no texto, no tempo de pandemia, não é por causa, não é porque já está exagerado, né? Porque é no tempo de pandemia. Ele está dizendo assim, olha, na pandemia não, por favor, né? Até na pandemia, é o que eles estão colocando no abaixo-assinado, né? Um tempo bem difícil, né, de pandemia, certo? Mas veja que o que nos interessa aqui, eu sei que esse é outro assunto também interessante, mas o que nos interessa maior aqui, né, é o pedido. Pedimos, essa palavra aqui, né? Abaixo-assinado, gente, a gente pode resumir nessa palavra aqui, pedir. Ele é para pedir. Lógico que nem sempre vai vir a palavra pedir, né? Algumas petições, né? Alguns pedidos, petição é a mesma coisa que pedido, né? Certo? Ou então peticionar, é a mesma coisa, é muito parecido. Não vou dizer que é igual, né? Parecido com pedir também, né? Mas a gente pode dizer também, né, que pode vir a palavra solicitar, ok? Pode vir a palavra reivindicar, ok? São essas palavras aí que podem aparecer nos textos. Eles estão solicitando, eles estão reivindicando, eles estão pedindo, eles estão peticionando, certo? Até pleito também, quando aparecer essa palavra pleito. Por quê? Porque o abaixo-assinado ele é um texto jurídico, né, da esfera do direito, né? E aí, por isso que aparece esse tipo de vocabulário. Aqui ficou bem simplificado, né? Pedir. Já nesse outro aqui, a gente já vai ver outra palavrinha, né? Foi também texto do exercício de vocês. Ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Fortaleza, Ceará. Nós, abaixo assinados, moradores da Rua das Orquídeas, vimos solicitar providências urgentes para o recapeamento dessa rua, tendo em vista que somente 2 quarteirões, no final do seu prolongamento, não foram contemplados com o asfalto. Certos de podermos contar com a compreensão de Vossa Excelência no que se refere à nossa solicitação, desde já agradecemos. Fortaleza, dia 2 de março de 2019. Agora o texto ele se dirige, né, ao prefeito da cidade de Fortaleza, certo? E aqui a palavra que ele utilizou foi solicitar. O próprio texto já ele evidencia a função dele, gente. Ou seja, o que a gente pode, nesses 2 textos que a gente leu, dizer que o abaixo-assinado ele tem que pedir alguma coisa, ele tem que solicitar, ele tem que reivindicar. Por quê, professor? Porque se ele não fizer isso, ele não é abaixo-assinado. Um abaixo-assinado sem nenhum pedido, sem nenhuma solicitação, sem nenhuma reivindicação. Para quê? Não é abaixo-assinado, mudou, certo? Ou seja, a função dele, o abaixo-assinado está em função, certo? De solicitar, ou de pedir, ou de reivindicar, né? Beleza? É essa a função do abaixo-assinado. Função, gente, é a mesma coisa que finalidade. Opa! Finalidade. Ou também pode aparecer objetivo. Certo? Função, ou seja, o texto ele tem uma função, ele serve para alguma coisa. Finalidade, o texto ele tem um fim, certo? Um fim não que ele vai terminar. Um fim é justamente, ele tem um alvo, né? E aí esse alvo, finalidade, é a mesma coisa que objetivo. Ele tem um objetivo a ser cumprido, né? E é justamente esse, de solicitar, de pedir, de reivindicar. Beleza? Tranquilo? Então, aqui a gente pega essas palavras-chave, né? E a gente vai entendendo mais ou menos o que é a finalidade do abaixo-assinado. Beleza? Aqui foi revisão. Vamos para outra habilidade agora. Vamos mudar a chavinha aí. Olha só, aqui é assim, o negócio é rápido, hein? Agora, vamos observar o uso da vírgula, né? E o efeito de sentido que ela traz. Eu trouxe esse texto aqui que tem como título Uma vírgula muda tudo. É um texto da Associação Brasileira de Imprensa, né? A ABI. E é bem interessante, a gente vai ver, olha, o que uma vírgula não faz, hein? Rapaz, faz miséria uma vírgula. Vamos lá. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere.
não espere, certo? Qual é a diferença aqui? Vamos parte por parte, né? Aqui está faltando um pontinho, eu vou botar. Não espere, aqui ele pede para esperar. Não espere, aqui ele já diz para não esperar, certo? Ela pode sumir com o seu dinheiro. 23,4, né? A gente pode dizer que é R$ 23,40. Se a vírgula ela muda de casinha aqui, né? Já fica 2,34, que pode ser R$ 2,34. Diminui, né? O andamento da vírgula entre os números, né? Vai diminuindo o valor. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve, certo? Olha, tem uma diferença aqui bem sutil, mas tem, viu, gente? Vamos observar aqui, ó. Quando ele faz isso daqui, o objeto direto, né, que é o isso, ele vem para cá, mas ele topicaliza, né? E quando veio o objeto, ele também trouxe esse advérbio. Quando o advérbio ele está separado, está isolado pela vírgula, ele se refere ao isso. Isso só, né? Isso só é que, tipo, basicamente isso, né? Somente isso, né? Ele resolve, já que é tão básico, né? Isso só, o fulano ali resolve, é mais ou menos assim que ele está querendo dizer. Agora, nessa que não tem a vírgula, esse só, ele pode se referir, nesse advérbio aqui, ele pode se referir a resolve, né? Somente ele resolve isso, certo? O objeto isso ia lá para trás. Então, isso só ele resolve. Olha só, agora a gente observa que criou um herói, né? Somente fulano pode fazer isso por nós, né? Ah, e agora, quem poderá nos defender, né? Chapolin Colorado, herói, Enfim, deixa quieto, vamos lá. Então, observaram aí. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Aqui, esse pronome demonstrativo, né? O pronome demonstrativo esse aponta para outra pessoa. Por quê? Porque ele está falando com o juiz. A vírgula aqui, ela separa, né, o vocativo, ela isola o vocativo, juiz. O juiz aí, no caso, né, com quem ele está falando, é o chamamento. Então, imagina aqui que eu estou falando, imagina, bem que assim, na minha frente um juiz, né? Eu estou falando com ele. Aí, esse juiz, eu estou apontando, esse juiz é corrupto, né? Não é o juiz que é corrupto. Agora, se eu tiro a vírgula, eu vou dizer, esse juiz é corrupto, eu estou apontando para o juiz. Muito cuidado, hein? Você chamar um juiz de corrupto aí, juiz de tribunal, rapaz, desacata a autoridade. Ela pode ser uma solução, ela quem, né? A vírgula. Vamos perder, nada foi resolvido. Veja que ele separa, a vírgula aqui separa as orações, né? E o nada ficou do lado dessa outra oração, ou seja, vamos perder. Por quê? Porque nada foi resolvido, certo? Então, o nada foi para essa outra oração aqui. Então, é por isso que ela diz aí que o negócio não deu certo. Agora, quando nós observamos aqui que na separação das orações o nada ficou com essa outra oração, mudou o sentido. Vamos perder nada. Foi resolvido. Olha aí, mudou, certo? A vírgula agora, ela separando as orações, ela deixou o nada na outra oração. Ok? Oração coordenada aqui, viu, gente? Temos oração coordenada. É assunto também de revisão de vocês. A vírgula pode condenar ou salvar, né? Condenar ou salvar. Veja só, não tenha clemência, né? Não tenha clemência, não tenha misericórdia, não tenha piedade, né? Seja realmente malvado. Faça isso, é o que ele está dizendo, não tenha clemência, certo? Agora, quando aparece a vírgula ela vai separar aqui, né? A interjeição. Não, né? Agora virou a interjeição. Aqui é um advérbio de negação, não tenha clemência. Aqui ela vira uma interjeição. Não, tenha clemência, é você pedindo, né? Diz assim para o juiz, não faça isso. Ou então para alguém, né, que pode condenar ou salvar alguém. Não, por favor, não faça isso. Tenha clemência, tenha piedade, né? Tenha pena, tenha dó, né? Como o povo diz, certo? Então, veja que muda aqui sintaticamente o papel do não, né? Que antes ele é um advérbio de negação e depois ele vira aqui uma interjeição, né? Não, tenha clemência. Então, veja que a vírgula ela tem muitos sentidos, certo? Muitos sentidos aí ela pode fazer. Ela pode enumerar, ok?
enumerar uma série de coisas. Então, eu fui ao mercado e comprei, né? Legume, verdura, fruta, tudo isso aí vai estar entre vírgulas, né? Carne, enfim. A vírgula está enumerando. Vamos praticar? Vamos à prática. Na prática, vocês vão achar um negócio mais diferente, né? Mais diferenciado. Então, temos aqui novamente, nós temos aqui, né? Um abaixo-assinado, quero chamar de outro nome, por isso que eu fiquei assim. Senhor diretor da escola Risonha. Vou marcar aqui essa vírgula que ela vai ser importante. Senhor diretor da escola Risonha. Os alunos abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Senhoria e a comunidade escolar que nos arranjem recursos para que os estudantes do 9º ano viajem para competir no campeonato de futsal que ocorrerá em boa hora. Crendo que assim eles conseguirão participar da semifinal e poderão concorrer para a grande final. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos o presente documento assinado por todos os alunos. Cascata, 18 de fevereiro de 2018. Eu acho que esse texto aqui ele é meio manipulado, né? Ele não seja um abaixo-assinado de verdade, mas se ele for, né, ele não vai deixar de servir para a nossa análise. Então vamos lá, vamos aqui falar sobre algumas coisas do texto, né? Primeiro, a quem é encaminhado o texto, né? Quem é o destinatário desse texto, certo? É o senhor diretor da escola Risonha. Então aqui é o destinatário, né? A gente pode dizer destinatário. Ok? E aí, o que acontece nesse texto aqui, né? Os alunos abaixo assinados, e reparem só uma coisa que eu quero falar com vocês. Abaixo assinado aqui sem o hífen, certo? Significa que são os alunos que assinaram o documento lá embaixo. Abaixo não é a mesma coisa que embaixo, né? Não é muito parecido, abaixo e embaixo, certo? Então, os alunos abaixo assinados são os alunos que assinaram o documento lá embaixo, certo? Aquele negócio, aquele ditado, concorda e assina embaixo. Que quando você assina embaixo, significa dizer que você se responsabiliza com aquilo que você está concordando, hein? Cuidado, na hora de assinar um abaixo assinado aí, rapaz, tem que ler o que ele está querendo, ok? Então, aqui, os alunos abaixo assinados. Quando tiver o hífen, aí se refere ao documento, ao texto, né? Porque o abaixo assinado ele é um documento que eu já disse, ele é muito sério, o abaixo assinado não é brincadeira não, para você ficar aí achando que pode fazer vou fazer um abaixo assinado para minha mãe. Não, você vai pedir alguma coisa para sua mãe, chegue até ela, converse, né? Para o meu pai, para o seu responsável, enfim. Chega com ele, dialoga, né? Manda um recadinho, uma cartinha assim, toda bonitinha, né? Para ir conversando e ganhando a pessoa. Precisa um abaixo assinado, né? Porque você tem que conseguir assinaturas, certo? Enfim. Então, abaixo assinado, ele é um documento coletivo, ele não é um documento individual. Ah, eu quero uma coisa lá para casa, vou pedir para o prefeito fazer, né? Vou fazer aqui uma abaixo. Não, tem que ser coletivo, porque você só consegue as assinaturas se todo mundo concordar. Todo mundo vê que a causa é justa, né? É para todos, certo? Então, aqui, outra questão, outro detalhe importante. Vem solicitar, né? Solicitar. Aqui é o ex da questão, né? Já falamos, não vai ter erro, vou já botar a questão. A Vossa Senhoria. Interessante aqui que aparece o pronome de tratamento, né? Vossa Senhoria. Pronome de tratamento. Certo? Vossa Senhoria. É um pronome de tratamento cerimonioso, certo? Então, você pode, não precisa ser uma alta autoridade para você chamar de Vossa Senhoria. Você não pode chamar o diretor da escola de Vossa Excelência. Não porque é desrespeito com ele, né? Porque o pronome de tratamento Vossa Excelência, ele é indicado para altas autoridades, né, da sociedade. Aqueles que eles têm, né, uma hierarquia de autoridade maior, né, no comando da nossa sociedade, na tomada de decisões, né? O diretor, ele é um comando mais local, é um governo mais local, né, dentro de uma escola, ok? Então, claro, todos são importantes, né? Então você não vai utilizar Vossa Excelência, né, nem Majestade com o diretor. Vossa Senhoria, ok? E para qualquer outra pessoa da sociedade que você destine o seu abaixo-assinado, que essa pessoa
talvez não seja uma auto-autoridade, você pode utilizar o Vossa Senhoria, né? E aqui vem, né, depois todo o resto, né? Vem o corpo do texto aqui, vem o que eles pedem, né? Eles estão pedindo que arranje recursos para que os estudantes viajem, né, para competir no campeonato de futsal. Vai ocorrer lá em Boa Hora, ou seja, é um lugar distante, a gente pode crer, certo? E lá eles querem participar da semifinal, né? Podendo concorrer até a grande final, caso eles ganhem, né, a semifinal. Então, eles precisam de dinheiro para poder viajar, né? Recursos, né? Pode ser que o diretor possa oferecer um ônibus, enfim, várias outras coisas também, né? Eles precisam de um lugar, talvez, para se hospedar lá, então muita coisa. E eles finalizam, né, dizendo que vão ter o pedido atendido. Nesse pleito aqui é a mesma coisa que pedido. Ok? E aí, como eu disse, quando eu chamar abaixo-assinado de documento, você pode dizer que sim, abaixo-assinado é um documento também, certo? Ele tem um respaldo jurídico, assinado por todos os alunos, né? Por isso que está aqui abaixo-assinado. Beleza? Tem aí o lugar e a data no final, certo? Então vamos às questões. A gente analisou aqui todo o texto, vamos às questões. Primeira questão aí, a finalidade do texto é comunicar, informar, solicitar ou contar. 25 segundos valendo para vocês. Pronto, galera, eu acho que eu me perdi na contagem do tempo, foi até mais um pouquinho. Vamos lá. A finalidade do texto. Gente, como eu tenho dito para vocês, finalidade de texto, né, é justamente a função na sociedade que o texto desempenha. Finalidade, objetivo, é justamente a função na sociedade. Função social do texto. Certo? Não é somente o que o texto diz, não é somente você olhar lá para o que o texto diz, às vezes pode ter aqui, ó, o que o texto diz também, né? Comunicar tal coisa, né? Informar isso, solicitar aquilo, né? Contar tal fato, mas você não deve olhar somente para o que o texto diz, você deve olhar qual é a função dele na sociedade, né? É isso que você deve estar atento. Ok? Não é lendo somente o texto que você vai descobrir a função dele. Você deve ler, lógico, o abaixo-assinado até ajuda, porque tem lá aquela palavra-chave que eu já ensinei para vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês já acertaram. Mas eu já vi aluno errar essa questão de abaixo-assinado, mesmo eu tendo dito anteriormente que era a palavra tal. Mesmo eu tendo dito a resposta antes, ele ainda errou quando ele foi lá fazer a atividade, ler o texto. Ele ainda falhou na questão, certo? Por quê? Porque ele fica mais ligado ali ao dito do texto. E finalidade não é só o dito do texto, é a função do texto na sociedade, para as pessoas. O abaixo-assinado, a função dele é comunicar a gente. Que texto não comunica, pelo amor de Deus? Comunicar é uma função básica do texto, né? A gente não pode dizer que é uma finalidade dele, né? Não é a função social dele. Comunicar, ele tem que comunicar, isso é normal. Viu, gente? Não caio nisso aqui não, pelo amor de Deus. Não é comunicar, ele comunica, mas não é a função social dele. Informar, professor, tem informações lá. Sim, gente, todo texto, ele contém lá seu nível de informação, certo? Mas o texto que tem essa função social de informar, porque se ele não fizer isso, ele não trazer um fato, ele não é esse gênero, é a notícia, é a reportagem, certo? Eles têm que informar. Solicitar, e aí como eu já ensinei para vocês, solicitar a mesma coisa que pedir. Gente, o abaixo-assinado tem que solicitar, tem que pedir, tem que reivindicar alguma coisa. Tá aqui, olha só, circulei, solicitar, aparece aqui, né? Então, muitos abaixo-assinados que vocês vão ler, vai aparecer a palavra solicitar. E aí você não tem mais dificuldade. Então tá aqui a letra C. Contar, gente, contar é para texto narrativo. É aquele texto que a gente acabou, a gente falou na aula passada, né, sobre o pente, né? Sobre personagem, enredo, narrador, espaço e tempo, certo? Tempo e espaço, perdão.
Então, contar é quando tem aquela historinha, né? Tem uma sequência de ações. A gente pode até colocar aqui ações. Beleza? Vamos para outra questão. No trecho, senhor diretor da escola risonha. E aí tem uma vírgula aqui, gente. Enxerguem essa vírgula, pelo amor de Deus. E essa outra vírgula aqui já é para a questão, já é para o comando. A vírgula destaca o nome, marca um chamamento, indica uma enumeração, separa ideias excludentes. Com vocês agora, 30 segundos, valendo. E aí, galerinha, voltando, marcaram qual? A, B, C ou D? Vamos voltar aqui no texto, olha só. Gente, esse senhor diretor da escola risonha tem a vírgula aqui, eu disse que ela era importante porque ia para a questão. Imaginem que o texto está falando com o diretor. Esse texto ele tem que ser encaminhado a esse diretor aqui, certo? Se ele não chegar até o diretor, o texto ele não alcançou o seu destino. Ele não vai conseguir cumprir, né, fazer a sua função, que é de pedir, de solicitar. Tem que chegar ao diretor, certo? E é como se o diretor estivesse falando, como se o texto, né, o abaixo-assinado estivesse falando com o diretor. O senhor diretor da escola risonha, os alunos abaixo-assinados vêm solicitar a vossa senhoria. Então é como se ele estivesse ali, né, falando e chamando o diretor, certo? A vírgula aí, ela separa, ela isola para justamente mostrar isso, que ali há um chamamento. Quem marcou a letra B está de parabéns. A letra A destaca o nome. Não, gente, destacar, geralmente essa função de destacar mais é para as aspas. E nenhum nome aí aparece do diretor também, né? Não caiam nessa pegadinha aí, pelo amor de Deus. Indico a enumeração. Como eu já disse, a enumeração precisa ter vários elementos seguidos, separados por vírgula. Separa ideias excludentes, né? São ideias diferentes uma da outra, né? É para as orações, certo? Quando a gente observar algumas orações, a gente vai observar essa letra D. Não é o caso aqui também não. Vamos conferir os gabaritos? Olha aí, solicitar, muito bem. Marcar um chamamento também, muito bem. E aqui eu encerro, agradecendo, obrigado e até a próxima aula. Valeu, galerinha. Abraço.